章3節、あなた方が喜びながら救いの泉から水を汲む。 Isaías 12, 3. Né? Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Amém? Quando o pastor falou, né? Bem na segunda-feira veio esse texto no meu coração. Foi Deus que falou. E eu peguei a Bíblia e fui ler o que estava escrito direitinho. Aí, nossa, e como Deus falou ao meu coração. E eu senti o Espírito Santo falando, isso é para domingo, filho. Aí eu falei, amém. O ano tem não sei quantos domingos, né? Acho que um domingo é... mas Deus falou, não, esse domingo agora. Aí eu amém, né? Então, que eu sei, né, o pastor às vezes, o pedido ele vem no sábado de madrugada, né? Às vezes, né? Aí eu fiquei tranquilo, né? Esperando, e na quinta-feira ele mandou mero, né? E aí, alguém que, quando ele pergunta alguém que deixa só por isso, né? Eu já sei que vem coisa, falar, é Deus aqui no negócio, né? Gênesis capítulo 25, do versículo 19 em diante. Gênesis 25, 19. Bem, todos acharam? Vamos colocar de pé para a leitura da palavra, amém? A palavra diz assim: estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aí você pula lá para o versículo 26. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. Amém. Pode tomar teu assento. Amém. Que o Espírito Santo venha nos conduzir nesses momentos. Amém. Aqui, meus irmãos, quando a gente lê o livro de Gênesis, eu leio o livro de Gênesis, eu me delicio nesse livro, eu vejo tantas figuras, tantas pessoas que foram extraordinariamente usadas por Deus. A gente vê logo no princípio a criação, Deus criando os mundos, Deus criando a terra, Deus criando os seres viventes, os seres espirituais. A gente vê o Senhor criando o homem, né? O primeiro homem, o primeiro ser humano. Eu posso ver nisso aqui já o amor de Deus, bem no comecinho da Bíblia, o amor de Deus para comigo, o amor de Deus para com você. Deus, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus, Ele nos fez iguais a Ele. Olha para essa pessoa no seu lado aí, essa pessoa é bonita, né? Olha para ele, gente. Isso. Pessoa bonita, feita a semelhança de Deus, a sombra de Deus, iguais a Deus. E a gente vê logo após isso o pecado do homem, né? Como o diácono William falou agora há pouco, o homem pecou já bem no segundo, terceiro capítulo. A gente já vê a queda do homem, vê o homem já perdendo tudo que ele havia conseguido ali por Deus. E vemos então aqui a primeira citação da vinda dele, do nosso amado, do lindo Jesus, para essa terra. É quando Deus olha para a serpente e fala: ei, serpente, você enganou o homem, mas pode saber de uma coisa: das entranhas da mulher vai vir um que vai pisar sobre a tua cabeça. Então essa aqui é a primeira palavra sobre a vinda do Senhor Jesus para a terra. E Deus, Ele vai escolher então um povo, né? Ele vai procurar um povo para si, para assim levantar esse homem que iria pisar na cabeça da serpente. Então a gente vê o pai de Abraão aqui, começou falando que Abraão gerou a Isaque. Quem foi Abraão? Para quem não sabe, né, o Abraão, ele era lá da Babilônia. Fala comigo, de onde ele era? Babilônia, né, de uma cidadezinha chamada Ur. Eu sou lá do Pará, a gente fala Ur, mas o pessoal do sul fala Ur, né, lá de Ur dos caldeus, né.
Tá bom? E Deus, eu não sei quando que Deus encontrou Abraão naquele lugar, mas Deus se apaixonou por aquele homem. E uma das razões é, Deus nos conhece antes de nós nascermos, antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. A Bíblia começa a dizer lá em Gênesis 12, que fala, e disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas eu descarto a ideia de que Deus apareceu aqui para Abraão nesse momento. Não. Para a gente ter uma noção, a Babilônia foi um dos primeiros, se não foi a primeira grande civilização do mundo. Foi exatamente ali onde construíram a Torre de Babel, Babel do hebraico, e no nosso português foi para Babilônia, a Torre de Babilônia. Então eles começaram a construir ali, e a Babilônia foi a terra que começou cultos idólatras. Começaram a desviar-se de Deus. Era Deus da água, Deus da lua, Deus do sol, né? Deus sei lá de que, Deus do vinho, Deus das cegas, era Deus de tudo. Aí Deus vê naquele jovem, aquela criança, aquele homem, não sei quantos anos Abraão tinha, e Deus começa a falar com aquele homem, porque ele vê o coração daquele homem. Aquele homem era diferente, ele não tinha o coração como o de todos os outros. Ele olhava para aqueles deuses de pedra, deuses de ouro, deuses de madeira, ele dizia, não, isso aqui não é Deus. Deve existir alguém, porque essa bola de fogo fica o dia inteiro no céu, ela não cai na terra. As estrelas brilham no céu à noite e elas não se apagam. Deve existir alguém maior que fez tudo isso. E ele estava certo, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. E ele começa esse ciclo de amizade, digamos assim, com Deus. Não é à toa que depois ele é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Que título esse homem recebeu? Amigo de Deus. Quantos querem ser amigo de Deus aqui? Amém? Deixa o Senhor encontrar em você um coração diferente, um coração que não faz tudo que os outros fazem, o que o mundo faz. E Deus, ao chamar Abraão, ele diz, sai da tua terra e sai da tua parentela. O que eu entendo aqui, eu li em Apocalipse 18:4, se eu não me engano, Deus dando uma sentença para a Babilônia. Ele diz assim, sai do meio dela, povo meu, não se torne participante de seus pecados. Deus estava separando para si um povo, tirando Abraão. Ele queria, lembra aí? Ele queria levantar da semente, né, do homem, alguém que iria pisar na cabeça da serpente. Para isso tinha que ser um homem separado, um povo separado. Então ele tira Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele está dizendo aqui, esquece tua família, né, esquece seu país. Não, família foi a primeira coisa que Deus instituiu na terra. Deus está dizendo, Abraão, esquece a idolatria desse povo, né? Esquece a idolatria da tua família, deixa a idolatria da tua família, é você, Abraão, é com você, é você. Então sai do meio disso e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. E Abraão obedece. Aí vem a parte mais linda, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Serão benditas todas as famílias. Onde estão as famílias aqui? Benditas, sabe por quê? Porque todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus, que foi o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente, todo esse que aceita, que recebe o Senhor Jesus em seu coração, a sua família se torna abençoada. Sabia disso? Nós somos participantes da mesma bênção de Abraão. Se você está aqui com a sua família hoje, você faz parte da bênção de Abraão. Se a sua família ainda não está aqui hoje, calma, vai chegar o tempo, ela vai chegar, sua família vai chegar, você e sua família, você vai poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Creia nisso. E nessa de família, a civilização nessa época havia caído de uma forma terrível. Terrível. E Deus toma esse homem dizendo, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. E muitas das vezes eu me pego em casa, quando eu ponho as crianças para dormir, ou quando eu saio para trabalhar, às vezes estão dormindo ali, eu olho minhas crianças, muitas vezes eu choro, irmãos. Eu choro porque
por ver que eles nasceram em um lar cristão, um lar estruturado, bem estruturado. Eles vão ser abençoados pela minha vida, pela vida da Ju, por nós que somos pais, porque nós fazemos parte dessa bênção de Abraão. Porque se você for pensar, se nós formos pensar, quantas crianças hoje são abusadas, quantas crianças, elas têm o seu futuro destruído, não porque os pais são maus, não, talvez você possa ter vindo de uma família desestruturada, como muitos de nós eu vim, estamos aqui hoje, mas se Deus permite que nós nascemos nessa família, é que Deus queria nos ensinar alguma coisa. Eu aprendi muita coisa na família que eu nasci, embora não fosse um lar cristão. Mas quantas crianças têm o seu futuro destruído? Mas graças a Deus que você faz parte, essa bênção alcançou a tua família também. E quando fala todas as famílias aqui, eu entendo por todas. É Miyazaki, Hamasaki, Yamasaki, Murasaki, Gomes da Silva, DiCaprio, Castro, Alves, é tudo, é todas as famílias da terra. Em Abraão somos abençoados. E Abraão, a promessa de Deus para Abraão é que ele teria um filho. Abraão, aos seus 90 anos de idade, ainda não tinha filhos. O seu filho nasceu, o filho Isaac, que nós lemos, nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. É mole? 100 anos de idade, mas nasceu porque Deus prometeu para ele. E aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Pode ter a certeza disso, Ele cumpre. Então a gente chega aqui em Isaac, o grande Isaac, um dos patriarcas. A Bíblia nos diz que Isaac tinha 40 anos, né? Quando ele casou-se com a Rebeca. E ele orou insistentemente, algumas Bíblias falam instantemente ao Senhor. Porque a sua mulher era estéril. O que a gente pode aprender já aqui com Isaac? O Isaac creu. Ele creu na promessa que havia sobre a vida dele. Como assim creu? A Bíblia nos diz, Romanos, no livro de Romanos, quem lembra aí, eu não lembro onde está, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Em outra versão diz que a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Então, eu entendo aqui que Isaac recebeu do seu pai a promessa, o pacto, o concerto de Deus era com Abraão. E isso foi passado de pai para filho. Quer saber de uma coisa? Eu aprendo aqui já também sobre família. Falando em família, eu sou apaixonado pela minha família. Falando em família, nossos filhos estão agora onde? No container, não é? Eles estão ali recebendo uma aulinha. Um tio vai fazer umas brincadeiras, vai contar uma historinha para eles, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Os bebês estão aqui no outro quartinho aqui, eles ainda não entendem muito bem, eles vão brincar, vão bagunçar, vão arrepiar o tio, a tia que está ali, né? Os nossos filhos estão ali dentro, aprendendo. Então a gente pode pensar assim, esta igreja é boa. Eu trago meus filhos e eles educam, eles ensinam a palavra de Deus. Aleluia. Mas não foi assim não. Abraão não tinha escolinha de domingo para o seu filho, para ele estar ali. É boca a boca, é relacionamento, é pai com filho. Entende? Acontecia então o que? Abraão, ele vivia em tendas. Então Abraão, certos dias, ele sentava ali, pegava o seu banquinho ali, acho que era um banquinho de couro ali, bonitinho, sentava ali, com um pedacinho de pau na mão, e ele via o filho dele brincando, o Isaac já com uns 5 aninhos brincando, correndo ali, tudo sujo de terra, sabe como que é, saindo ranho assim do nariz. O Abraão olha para o seu filho e lembra-se, ele é uma promessa de Deus para a minha vida. Abraão chama, Isaac, vem aqui um pouco com o papai. O Isaac chega lá, senta no colo do papai, e o Abraão fala para ele, filho, nós somos diferentes, filhos.
filho. Nós fomos escolhidos a dedo por Deus, pelo Senhor que habita nos céus, para sermos um grande povo, filho. Filho, e quando você crescer, você vai ser uma bênção, filho. Você vai ser pai de nações, filho. E aquele menininho com 5 anos não entende muito bem, mas aquilo entrava no coração dele. O pai gerando fé no filho. A fé começa em casa, a fé não começa na igreja. A igreja é apenas uma extensão daquilo que a gente faz lá em casa. A fé não começa aqui na igreja. E passa-se os anos, o Isaac cresce, uns 13 anos já, né? Tá brincando já lá com um pedacinho de pau, é a sua espada, né? A árvore é seu inimigo lá, pá, pá, né? Brincando lá. O Abraão já mais velhinho, olha para o seu filho ali, né? Chama, filho, vem cá. Aí ele não senta mais no colo, ó, pai, né? Negócio de sentar no colo aí, né? Aquela voz rouquinha já, né? Crescendo, o pai se alegrando no filho. E o pai fala a mesma coisa, filho, você é uma promessa de Deus, filho. Nós vamos ser um grande povo, filho. Sabe, toda essa terra que nós caminhamos, filho, Deus vai nos dar. Ele falou, Ele é fiel para cumprir, filho. Filho, sirva ao Senhor quando você crescer, filho. Eu quero que você sempre sirva ao Senhor. Amém. O Isaac já entende, ele já compreende. E isso gera fé no coração daquele menino. Pais, homens, sejamos homens, pais. Amém? Vamos ser homens o suficiente para ensinarmos nossos filhos, para implantar a fé no coração do nosso filho. Amém, pai? Porque os nossos filhos, eles veem em nós a nossa imagem, eles veem uma imagem de autoridade, pais. Tanto é, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, né, a Ju brinca com a Gabi, ela chega assim e fala, nossa, você está fedida, filha. Aí ela fica sem graça, ela vem falar comigo, com o pai, ela fala, papai, eu estou fedida? Aí eu cheiro ela fala, não, filha, você está cheirosa. Ela sai toda alegre. A palavra do pai, não que a palavra da mãe não tenha valor. Até o Eriquinho, às vezes ele está meio que discutindo, né, é isso. Aí ele fala, né papai, que é isso? Aí quando está certo, eu falo, filho. Aí ele fala, viu, falei? Né? A palavra do pai, gente, a palavra do pai faz muito, traz um impacto tremendo na vida dos filhos. Ah, mas eu sou mãe, eu sou solteira. Parabéns, mamãe. Você tem então o trabalho duplo de ser uma mãe e ser um pai para os seus filhos. Implante a fé no coração dos seus filhos. Amém? A fé começa dentro de casa, irmãos. A fé não começa na igreja. A educação dos nossos filhos não começa lá na escola. Na escola eles vão aprender a ler, embora a gente ensine em casa, eles aprenderem a ler. Mas o caráter do nosso filho, se nossos filhos vão servir a Deus ou não, quando crescerem, a responsabilidade é nossa. Precisamos ter peito para isso, para encarar isso. Precisamos ser homens. Amém? Ixi, eu olho para os homens, tem uns que estão meio carrancudo comigo. Está falando que eu não sou homem? Não é homem não, se não está fazendo papel de pai, não é homem. Amém? Glória a Deus. O Isaac creu, porque havia uma promessa na vida dele, porque o pai gerou a fé no coração dele. Ele creu, então ele não, a Bíblia diz aqui que ele orou instantemente, no dicionário diz que é a todo momento ele orava por sua esposa. Ele orava porque ela era estéril, ela não podia dar filhos para ele, filho da promessa. Ele tinha uma promessa sobre ele, que ele seria uma grande nação, mas ele vê passando os anos. Passa-se 1 ano, não tem filho. Passa-se 2 anos, ele lembra da palavra do pai. Filho, nós vamos ser uma grande nação, mas não tenho filho ainda. O que está acontecendo? Ele orava insistentemente. É o que 1 Tessalonicenses vai nos ensinar, dizendo, orai sem cessar. Orar sem cessar, eu penso assim, o Isaac, né, acordava lá, abriu o olho, olhava para o lado, né, a sua mulher estava linda, né, sabe como mulher acorda, né, aquele jeito assim, né, né, o cabelo assim, né, cheio de meleca no olho. Ele colocava a mão na sua esposa e dizia, Deus, obrigado por esta mulher, abençoa o seu ventre e me dá um filho. Eles levantavam, iam tomar café, sentavam na mesa, né, fechavam os olhos, Deus, obrigado por esta refeição, e nos abençoa com este filho.
Orar instantemente, insistentemente, orar sem cessar. Você tem uma promessa de Deus para você? Existem, eu até esqueci quantas mil promessas, 28 mil promessas contidas na Bíblia, é isso? Alguém sabe aí? Cadê os teólogos aí? São promessas para nossas vidas. Oremos por essas promessas, para que elas aconteçam em nossas vidas. O segundo passo, o Isaac perseverou. Não é fácil isso, perseverança. Perseverança é eu ver que não estou conseguindo, mas eu insisto em fazer aquilo. Se é algo bom, né? Eu insisto em fazer. Se eu tenho uma meta, não estou conseguindo, eu vou perseverar, eu vou conseguir fazer isso, até eu fazer. Isso é perseverança. Isaac prosseguiu, perseverou em buscar ao Senhor. Somente quem sabe, quem já passou. Talvez você esteja passando por uma dificuldade terrível, está a ponto até de desistir. Não desiste, persevere. Eu não estou na sua pele. Às vezes é fácil de dizer, persevera, irmão. Seja forte, irmão. É muito fácil, sai da boca para fora. Porque não somos nós que estamos passando. Somente quem já esperou. Sabe o que é esperar um filho? Esperar um filho que não vem. Eu posso contar para você algo que eu vivi. Nós casamos jovens. Eu tinha 21 anos, a Ju tinha acabado de fazer 18. Na idade certa. E como todo casal, quando se casa, tem aquele belo dia em que você senta, você diz, amor, vamos trabalhar, vamos nos estabilizar financeiramente, nos preparar psicologicamente, aí vamos ter filhos. E a gente veio para o Japão, começamos a trabalhar, servindo ao Senhor. E até que chegou o dia que nós achamos que estávamos bem financeiramente, embora nem estava ainda, né? A gente estava apressado, né? Paramos os métodos anticoncepcionais e vamos à luta, né? Vocês entenderam, né? Passaram-se alguns meses, nada, não veio. Passou-se um ano, nada. Passou-se 2 anos e nada, e vinha aquele desespero, meu Deus, o que está acontecendo? E uma vez atrasou, né, a menstruação atrasou alguns meses, 2 meses. Ficamos felizes, fomos correndo na farmácia comprar o teste, o examezinho, fazer em casa. Negativo, não deu. Passaram-se mais um tempo, atrasou 4 meses. 4 meses a menstruação agora, tem que ser agora. Se não for agora, né? É agora. Fomos felizes na farmácia, compramos o teste mais uma vez e nada. Aí, peraí, Deus, o que está acontecendo? E nessa fomos no médico. Só que antes disso, eu ouvia muitas pessoas que eu respeitava, diziam, Fabiano, às vezes o problema é no homem. Vai no médico, tem um médico bom ali em tal lugar. Aí eu sorria, falava, né? Mas por dentro, a minha alma gritava, não, eu não tenho nada, eu estou saudável, eu sou servo do Senhor. Fomos no médico, fez os exames, na Ju, né? Aí aquela notícia, entalou aqui na garganta, não descia de jeito nenhum. Você não pode ter filhos. Você não pode ter filhos. Foi a resposta que nós recebemos aquele dia. Eu até me emociono ao falar isso. Voltamos para casa naquele carro, naquele ar de derrota dentro do carro. Aquele pensamento, meu Senhor, tantas pessoas por aí transam com o primeiro que aparece, engravida, aborta a criança, assassina a sangue frio. Nós somos teus servos, somos casados, temos uma aliança. Por que isso, Deus? É interessante que bem nesse momento, sabe quem que veio fazer companhia pra gente no carro? A Ju estava no lado, acho que ele sentou no banco de trás, sussurrou no meu ouvido, cadê o teu Deus?
Cadê o Deus que você serve, que você fala que cura? Aquele fedido, endemoniado do capeta. É bem nessa hora que ele vem nos afrontar. Mas eu posso esfregar na cara dele hoje. Eu tenho hoje as crianças, os meus filhos, que assim como seus filhos são para você, os meus filhos são os mais lindos, os mais fofinhos, os mais inteligentes de toda essa terra. Eu posso esfregar na cara do diabo: aqui está o meu Deus, o Deus que cura. Ainda que eu seja lançado numa fogueira, eu vou perseverar e seguir o meu Deus. Ainda que o milagre não aconteça, eu vou perseverar em seguir esse Deus, porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que se arrependa. Diria Ele, não cumpriria? Não, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele é Deus. Eu não sei o que você está passando hoje, mas pode ter certeza que talvez daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, algumas horas, quem sabe amanhã, quem sabe na semana que vem, você vai poder pegar essa luta, esfregar na cara do diabo e dizer: aqui está o meu Deus, capeta. E além disso, você pode pisar na cabeça dele e dizer: eu tenho dentro de mim o descendente da mulher, aquele que pisa sobre a tua cabeça. Então eu piso na tua cabeça, Satanás. Perseverar em seguir ao Senhor. O Isaac perseverou é porque ele sabia de uma promessa na vida dele. O Isaac perseverou porque havia fé no seu coração. Perseveremos, não abandonemos ao Senhor. Ele não vivia pela circunstância, ele vivia por aquilo que Deus havia falado. Existe hoje, a gente falando de família, o Isaac, ele podia muito bem desistir da sua família. Ele podia muito bem dizer: essa Rebeca não me dá filhos, vou buscar uma concubina. Somente assim. Ele ia cometer o mesmo erro que o pai dele cometeu. O pai dele, o Abraão, passaram-se 10 anos, não dava filho. Aí a mulher dele, a Sara, estava bem velhinha já, a senhora. Ela falou: Abraão, tem a minha serva, deita com ela, aí o filho que nascer dela vai ser meu. Besteira tremenda que ele fez, que até hoje, até nos nossos dias, hoje, a gente vê os resultados dessa besteira. Se você parar para reparar no Oriente Médio, quanta guerra existe ali, como os povos árabes odeiam os judeus e vice-versa. A besteira de Abraão. Os árabes, a sua genealogia, a descendência deles, vem de Ismael, o filho da escrava. E por isso os muçulmanos, os árabes, eles odeiam os cristãos, judeus, porque eles dizem que a promessa de Deus para Abraão foi para Ismael, não foi para Isaac. A promessa de Alá, né? O Alá prometeu, né? O Alá, o mesmo Deus Jeová que a gente crê, Deus, né? O único Deus. Muçulmanos, o Islã é uma das religiões monoteístas, né? Que creem em um só Deus. O mesmo Deus dele é o Deus que a gente crê. Quanta besteira, né? Quanta gente tem que sofrer por causa da besteira de um homem. Um homem que ele tinha uma promessa, o Abraão tinha uma promessa, mas ele ouviu ali: não está dando, né? Vou ver pela circunstância, não está dando, então vou para a concubina. Mas é interessante que se a gente ler aqui na história do Isaac, um pouquinho antes do capítulo 25, fala que ele foi para o campo orar, e ele estava voltando do campo. Olha como o homem era, viu? O Abraão implantou a fé na vida desse jovem, que ele voltou do campo, ele foi orar, e nisso veio a Rebeca. E fala a Bíblia que quando ele viu a Rebeca, no versículo 67 do capítulo 24, fala que ele amou a Rebeca. Que bonito.
Ele amou a Rebeca. A gente já aprendeu muito aqui sobre o amor. O amor não é sentimento, o amor é decisão. Então o Isaac decidiu: eu vou amar essa mulher. A promessa de Deus é para a família. Eu creio na família. E ele lutou pela sua família, ele perseverou com sua família. Eu sei que é assustador, mas se eu for perguntar aqui, eu não vou perguntar, que eu não quero constranger ninguém. Mas se eu perguntar aqui em nosso meio, sem nenhum medo de errar, meus irmãos, sem nenhum medo de errar, perguntar quantos aqui têm os pais divorciados, mais de 65% das pessoas aqui dentro desse salão levantaria a mão dizendo: eu. É o mundo em que a gente vive, é a Babilônia que a gente está vivendo. Nós, filhos da promessa, precisamos sair do meio do povo, sair do meio dessa cidade, nos separarmos para Deus. É isso que eu quero dizer, não quero falar complicado, é nos separar para Deus, viver conforme o padrão de Deus, não o padrão do mundo. Perseveremos em seguir ao Senhor, perseveremos em orar pela nossa família, ainda que não estejamos vendo acontecer. Vai acontecer, porque é Deus que falou. Eu não sei se você está lutando com uma enfermidade, mas sabe o que a palavra de Deus diz? Marcos 16, 17, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Um dos nomes do Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você ainda não está vendo a sua cura, persevera, não desiste, não se renda a isso. Foi o que o presbítero pregou alguns dias atrás. Esse nome tem que se render ao nome do Senhor Jesus. Somente persevere em seguir ao Senhor, somente persevere em buscar ao Senhor. Não desista. Quando nós enfrentamos aquilo de que não podíamos ter filhos, vou parar de ir na igreja. Não, estávamos de segunda, né, de terça, domingo na igreja, era ensaio de dança, ensaio de pantomima, ensaio de louvor, rede jovem, mas tudo. Terça, domingo estávamos na igreja, estávamos servindo ao Senhor. Não desistimos. Não desista de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor pela sua família. Se você não quer lutar por você, lute pela sua família, lute por aqueles que acreditam em você. Talvez nem você mais acredite em você mesmo, mas existem pessoas, a sua família acredita em você, seus filhos acreditam em você, seus pais acreditam em você. Lute por eles. O Isaac, lembra, ele creu, ele perseverou, e na sua perseverança, ele foi ouvido. Olha aqui o que diz: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aí existe um pequeno detalhe nesse texto. Vamos ver pausadamente. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Ponto e vírgula. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca engravidou. Atentemos então para este ponto e vírgula. Eu ainda me lembro um pouquinho do português que eu estudei, e lá dizia que a vírgula é uma pausa, né? Uma pequena pausa. Por exemplo, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, vírgula. Ele dá uma respirada porque ela era estéril. É uma pausa pequena. Já o ponto e vírgula é uma pausa um pouquinho maior. Aí o ponto e vírgula na vida do Isaac, a gente leu lá no final, ele casou com quantos anos? Alguém lembra aí? 40 anos, né? Os filhos nasceram, ele tinha quantos anos? 60 anos. Ponto e vírgula. Mostra a perseverança do Isaac. 20 anos. Sabe o que é? 20 anos. 20 anos olhando para sua esposa. 20 anos ouvindo que existe uma promessa, uma palavra de Deus sobre a vida dele. E não vê acontecer.
eu confesso que eu acho que eu não teria a fé desse homem, a perseverança desse homem. Sabe por quê? Nessa época, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Quantas pessoas hoje com o Espírito Santo habitando dentro de nós, falando conosco, desistem? Na primeira semana já desiste. Lembra a promessa que Jesus fez para os discípulos? Quando ele foi para o céu, ele subiu para os céus, 500 discípulos se reuniram em volta dele no Monte das Oliveiras. Aí ele falou: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Quantos estavam presentes 7 dias depois? 120 pessoas. Onde estão os outros 380? Onde estão os outros 380? Desistiram. Eles não aguentaram o ponto e vírgula. Existem 2 palavras na Bíblia que foi traduzida para o nosso português como tempo. Os gregos usavam essas palavras, kairos e cronos. O que é isso? Está falando grego? É grego mesmo. Kairos é uma palavra, é tempo. Só que não é esse tempo que a gente vive. Por exemplo, o cronos, né? O cronos, eu olho para aquele relógio ali, o cronos, né? O tempo cronometrado, ele está acabando, né? Eu já tenho que parar aqui, senão acho que eu não prego mais. Né? Não tem a fama do presbítero não, que, né, vai até 12:30, né? O cronos, né? É cronometrado. Aí tem o kairos, que não é um tempo que a gente vive, é o tempo que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então eu penso em Deus dizendo, olhando lá dos céus, é minha imaginação, tá bom? Deus olha lá, olha o Isaac perseverando e fala: o anjo que cuida do tempo, no tempo da terra, quanto tempo esse homem está esperando já? Aí o anjo fala: Senhor, está há 5 anos. 5 anos, tá bom. Então Deus fica ali, né, para ele, como se passasse 1000 anos para Deus, ele olhando ali Isaac, e dali a alguns segundos ele chama de novo o anjo do tempo. Quanto tempo já passou lá na terra? Senhor, passou 15 anos. 15 anos, vamos ver se ele persevera mais um pouquinho. E dali mais um segundo, Deus fala para o anjo de novo: o anjo do tempo, né? Quanto tempo já passou? Senhor, passaram-se 19 anos. Então Deus diz: chegou a hora. Isso é o kairos, é o tempo em que Deus age. Para nós são anos, para nós são meses, são dias, mas para Deus é um momento oportuno. Talvez o kairos de Deus para a sua vida, aquilo que Ele prometeu, aquilo que você espera, seja agora. Agora. O agora, quando Jesus subiu para os céus, Ele falou: fiquem em Jerusalém e esperem. Aí foi no de repente. O de repente é o kairos de Deus, é um tempo oportuno. E no de repente, ouviram-se um som como de um vento impetuoso, e o lugar que eles estavam foram cheios. Talvez seja agora. Eu quero concluir dizendo: eu não sei em que parte do ponto e vírgula você está. Talvez nesse ponto e vírgula, nesse tempo da espera, você vai se sentir só. Talvez você vai olhar para as pessoas, parece que as pessoas estão virando o rosto para você, embora alguns estarão virando realmente. Eu não sei que tipo de crente é esse, cristão é esse que vê o seu irmão na necessidade e vira o rosto, não estende a mão para ajudar. Às vezes a gente vai se sentir que fomos abandonados. Mas eu quero que você ouça essa história. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos. Ali, nas Olimpíadas de Barcelona, no ano de 1992, creio que você já ouviu essa história, ou outros não. Feche os seus olhos. A história fala de um homem chamado Derek Redmond, é assim, né? Yes. Um corredor britânico. Ele era o favorito naquele ano para a corrida de 100 metros. Ele era o favorito para a medalha de ouro. Aquele homem treinou duro para aquela corrida. Foram dias e mais dias de treinamento.
um regime duro, para ele estar no peso ideal. E chegou o grande dia da corrida. Estavam todos os corredores ali, na linha de largada. Ouviu-se então o tiro do revólver. Pá. Deu a largada. Todos saíram correndo, todos tinham um alvo, era alcançar a linha de chegada, chegar primeiro que os outros. Só que o sonho desse homem foi quebrado alguns segundos após a largada. Um tendão na perna direita se rompeu. Aquele homem caiu no chão, sentindo muita dor. Parecia o fim da Olimpíada para ele, mas não foi. Aquele homem, mesmo com dor, dificultosamente, pode abrir seus olhos. Ele caiu no chão, ele ficou assim nessa posição. Mas mesmo com dor, ele levantou-se e começou a pular. Quero chamar aqui, presbítero. Ele começou a pular. Você vai ser o Derek, presbítero. Sua perna direita, tá? Então ele levantou-se. Ele tinha que chegar no final da corrida. Pode? Ele pulou? Isso. Aí, pode parar aí. Ele foi caminhando, pulando. Sabe o que aconteceu? Do nada, a figura extraordinária de um homem, vestido uma camiseta simples, com um boche na sua cabeça, um boné, saiu lá do final da arquibancada, da última fileira, desceu correndo, furou a segurança. O pessoal tentaram parar ele, ele falou: não, sai daqui. Ele chegou naquele homem e disse assim: filho, que palavra bonita, filho, o que você está fazendo, filho? O filho disse: pai, eu preciso terminar essa corrida. Enquanto a multidão estava olhando, aqueles que chegaram em primeiro, os olhos estavam atentos para lá, para os que chegaram em primeiro, muitos olhavam para essa cena linda. O pai saiu de onde ele estava, foi abraçar o seu filho. Ele disse: filho, se é isso que você quer, vamos terminar essa corrida juntos. E o pai levou o seu filho até a linha de chegada. Obrigado, presbítero. Eu não sei como está você na sua corrida. Eu não sei se está doendo. Eu não sei se você está se sentindo sozinho. Se você não vê chegar a sua cura, você não vê se cumprir a promessa de Deus em sua vida, na sua família. Você não está só. Você não está só. Ele está com você. Você não está só em momento algum. Embora tenham virado o rosto para você, Ele está olhando lá de cima. Talvez a plateia esteja aplaudindo aquele que está lá em cima, aquele que é o bambambam, que é o bonitão, que está vencendo. Mas Deus está olhando para você. Os olhos dele estão sobre aqueles que o temem. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor qual é a sua dificuldade. Fala para o Senhor onde é que está doendo. Talvez você está no meio da corrida. Nós estamos nessa corrida. Nós temos que chegar na linha de chegada. Vai vir impedimentos? Vai. Mas a lição que aprendemos com esse pai, o pai disse: filho, se é isso que você quer, se você quer chegar realmente à linha de chegada, então vamos juntos. Então vamos juntos, filho. Vamos juntos. Somente não desiste. Somente creia naquilo que Deus falou. Somente persevere. E você vai ver o ponto e vírgula chegando ao final.